Olá amigos, tudo bem? Mais um vídeo no canal aqui, canal Guilherme Rodrigues, onde eu faço alguns devocionais. Quando eu acho algum tema legal, eu falo, bom, vou fazer sobre esse. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu vou contar um testemunho de uma coisa que aconteceu recentemente comigo, que eu achei importante compartilhar, que talvez você possa estar passando por uma situação parecida, ou alguma outra coisa, mas que possa usar esse meu exemplo para continuar atrás desse seu objetivo e sonho. Eu vou contar um testemunho sobre o meu batismo com o Espírito Santo. Eu nunca me importei com isso, até o momento em que lá na minha igreja, eu me tornei líder dos jovens. Aí de repente veio uma necessidade muito grande de ter isso, muito grande mesmo. E eu senti de Deus de começar a orar, de começar a buscar para que isso acontecesse. E sabe quando as coisas não dão certo e você vai a cada dia desistindo, a cada dia mais pensando se tem algo errado com você? Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu fiquei bastante tempo orando, falei, Senhor, aí eu tô querendo, tô jejuando e tal. Só que as coisas não transcorriam. E aí eu me perguntava muitas vezes se tinha alguma coisa errada comigo. E como poderia um líder de jovens ainda não ter sido batizado com o Espírito Santo? Era uma coisa muito estranha, que eu pouco falava, eu deixava isso bem no particular mesmo, porque eu tinha vergonha de falar. Hoje eu estou aqui falando de uma forma muito tranquila porque eu estou falando para uma câmera, para o celular aqui. Só que expor isso há alguns dias, há alguns meses, seria praticamente impossível, porque eu me sentia constrangido. Mas enfim, as coisas foram acontecendo e eu, com relação a isso, ficando cada vez mais cabisbaixo. Embora eu soubesse que o Espírito Santo de Deus nunca tinha saído de mim, eu tinha a convicção de que ele estava em mim, só precisava ser selado. Eu tinha plena convicção de que eu falava por ele, de que ele é quem colocava as coisas dentro de mim, dentro do meu coração, para passar para os jovens, para dirigir um culto, por exemplo, ou qualquer tipo de coisa. Mas eu precisava disso para dar uma resposta para mim mesmo e para saber que Deus era comigo e para ter a certeza de que o que eu estava fazendo, eu estava no caminho certo. Porque muitas vezes quando você faz alguma coisa e você sente que não tem Deus nisso, você se pergunta se tem que continuar, se tem que permanecer nesse caminho. Mas hoje eu estou te falando que Deus está com você nessa situação que você se encontra hoje. Não fique triste, não desista principalmente dos seus sonhos. Que tenha certeza que Deus está com você em cada passo, em cada caminho, em cada situação. Bom, o tempo foi se passando, eu continuei liderando os jovens com essa incógnita, né? Gui, você precisa disso. Eu falava com o meu pastor, ele falava, Gui, você precisa disso. E cada vez mais essa pressão ia aumentando. E cada culto que tinha, e aquele irmão no fim da palavra falava, vem aqui você que não é batizado com o Espírito Santo. Aí eu ia lá e nada acontecia. Parecia que Deus tinha alguma coisa contra mim. Parecia que o Espírito Santo se afastava de mim com relação ao batismo, embora eu sempre soubesse que ele estava em mim. Bom, e vendo alguns vídeos, pesquisando mais sobre o que era o batismo com o Espírito Santo, eu nunca chegava a uma conclusão sobre o que foi isso, sobre o que seria isso. Na minha mente eu tinha uma impressão de que eu ia entrar em contato com uma entidade, que eu ia começar a ver nada assim, e que eu ia sair de órbita, que do nada ia baixar alguma coisa em mim, que eu ia sair falando as coisas e que eu ia sair pulando. E eu estava num culto, nesse último fim de semana, muito abençoado, num retiro de jovens que me marcou de uma forma muito grande. E lá um pastor deu uma explicação muito boa do que é batismo com o Espírito Santo. Ele falou que o Espírito Santo, que você recebe o Espírito Santo quando você fala, quando você expõe isso diante na sua adoração. Porque ele deu uma explicação muito boa, onde está em Atos 2, versículo 4.
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo concedia a eles. E foi exatamente isso que ele falou, que é um batismo com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo e nada mais é do que você falar aquilo que vem na sua mente, aquelas palavras que vêm. Eu falei, como assim? Ele falou, vai dando glória, vai se expressando, vai adorando, e o resto, as coisas vão acontecer, e quando você sentir, você vai falar e pronto. Então eu fui lá na frente mais uma vez nesse culto, e falei, eu só vou querer esvaziar a minha mente. E foi exatamente isso que eu fiz. E quando a minha mente estava completamente preta, estava completamente escura assim, eu não estava vendo nada, eu só consegui ler uma língua estranha. E eu senti bem forte alguém falando pra mim, só fala isso, só fala isso. Foi isso que eu fiz, eu fui e falei, e dali em diante eu tinha a certeza de que acabara de ser selado com esse Sagrado Espírito Santo. O que eu quero dizer com esse testemunho todo, com essa história toda? Eu quero dizer que muitas vezes a beleza nas coisas de Deus está no mais simples. E a gente está esperando coisa mirabolante acontecer. Quando Deus quer ter uma intimidade, quando Deus quer viver com a gente nas coisas mais básicas do dia a dia. Você não necessariamente precisa orar 2 horas e meia para que Deus ouça a sua oração. Basta você falar, Senhor Deus, estou aqui, e começar a conversar com Ele, e você já estará na presença de Deus. Assim como eu também tinha uma impressão errada de como era ser batizado com o Espírito Santo. Eu esperava que eu ia sair de mim, e não era, é uma coisa tão simples, que já poderia ter acontecido há muito tempo. Deus só quer ter intimidade com cada um de nós. Deus só quer mostrar para cada um de nós que Ele quer fazer parte de todas as áreas, de todas as situações, as mais complexas e as mais simples também. Que você hoje possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus, assim como eu tive que penar muito para entender isso. Mas que você medite nessa palavra, Atos 2, versículo 4, que ele vai dizer muito bem o quão simples é receber o Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida agora a vitória e que você consiga sentir cada vez mais Jesus habitando em você. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixa um curtir aí, um like. Se puder, compartilha no WhatsApp, no Facebook. Vamos entupir a internet de conteúdo cristão, porque Deus merece. A Ele toda a honra, toda a glória. Valeu!